Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro que eu estou pronto e eu fico. Essas foram as supostas palavras ditas por Dom Pedro I após a leitura do manifesto da aristocracia paulista e da aristocracia carioca. José Bonifácio, na sua carta, deixou bem claro a disposição em que o povo estava de derramar sangue para encontrar a sua liberdade. Dentro da sua carta, ele dizia que a coroa portuguesa estava tentando impor um governo anárquico e de escravidão sobre o povo brasileiro. Dom Pedro I não viu outra saída a não ser declarar no dia 9 de janeiro o dia do fico. Mas é importante voltar um pouco e lembrar que chegar ao dia da independência brasileira foi um processo que já vinha ocorrendo no Brasil com uma série de movimentações e conjurações, tanto em Minas Gerais, como em Salvador, Pernambuco, né? E com a chegada de Dom João VI, que vai mudar essa característica colonial brasileira, dando ao Brasil até o status de Reino Unido de Portugal. E isso fez com que a elite portuguesa, a elite brasileira se fortalecesse tremendamente, né? Tivesse controle da sua própria economia e construísse, né, todo um aparato político que fortalecesse até mesmo as províncias. Bom, é importante lembrar que em 1820, né, isso vai ser ameaçado com a Revolução Liberal do Porto, uma revolução que era liberal para os portugueses e buscavam aí uma independência, né, das pressões inglesas e a reestruturação da sua política através de uma monarquia constitucional, onde o monarca teria muito pouco influência no governo e a corte, né, política comandaria Portugal a partir daquele momento. Esse movimento caiu no gosto de praticamente toda a população portuguesa e também no Brasil teve alguns adeptos, é claro, porque até então, se os portugueses se transformam num parlamentarismo, o Brasil teria uma cadeira cativa, né, dentro desse parlamento, já que nós somos Reino Unido, estaríamos lá para defender os nossos direitos. O que foi feito, né? Mas quando esse grupo político brasileiro chega lá em Portugal, descobre que essa revolução, a Revolução do Porto, ela era liberal para os portugueses, né? Mas não era liberal, certamente, para o Brasil, porque dentro desse projeto havia lá um item muito complicado, que era o de recolonização, né? De fazer com que o Brasil voltasse ao estado de colônia para continuar sustentando, né, a riqueza portuguesa. E isso deixou os brasileiros extremamente descontentes e quando voltaram, aumentaram ainda assim a pressão sobre o príncipe regente Dom Pedro I, né? O que acabou gerando aí em maio, né, 1º de janeiro, o dia do fico, depois em maio o cúmplice, onde qualquer mando da coroa portuguesa, das cortes portuguesas para o Brasil, só seria possível cumprir se Dom Pedro I autorizasse, né, e que ele assinasse no documento o cúmplice. E depois, no dia 7 de setembro, a proclamação definitiva da República Brasileira, né, no famoso grito do Ipiranga de independência ou morte. O que não fez com que, né, o Brasil inteiro, ou esse grito inteiro, ecoasse pelo Brasil. Há de se lembrar que não havia uma unidade nacional até esse tempo, ainda que a monarquia tivesse muito sucesso em garantir a soberania do território nacional. Porém, principalmente em Salvador, né, a luta ainda continuou em processo de independência, mas as tropas imperiais foram muito mais poderosas, aliadas, né, às tropas estrangeiras, conseguiram libertar praticamente o Brasil inteiro das mãos dos portugueses. É importante analisar também que essa independência brasileira ela tem uma característica, né, interessante, em que ela não prioriza, né, a sociedade como um todo. Ela pode-se dizer que foi uma independência elitizada, onde as camadas populares não alcançaram, né, os seus direitos. Para muitos, não sabia-se nem o que estava acontecendo naquele momento. Então, ela vai assumir essa característica aristocrata, né? Ela vai assumir essa característica conservadora, que é interessante, que nesse processo o José Bonifácio acaba sendo mais vitorioso, né? Quando impõe
essa forma de governo. Ainda que nós vamos ver também que na própria Constituição de 1822 ela vai ganhar um pouco de ares liberais ali, né, deixando mais calmo o coração de Gonçalves Ledo. Porém, ainda não havia liberdade total de toda a população brasileira. Na verdade, a população como um todo, né, sai das mãos dos portugueses, da exploração portuguesa, e entra nas mãos dos conservadores e até mesmo liberais brasileiros. Mas isso é um assunto que a gente vai falar no próximo vídeo.